Amados e amadas do Senhor, este vídeo de oração intensa ao Espírito Santo foi preparado para trazer libertação ao seu lar. Hoje vamos clamar para que toda maldição que tenta agir dentro da sua casa seja desfeita pelo poder do Deus vivo. Esta não é uma oração comum. É um clamor profundo para que o Espírito Santo visite cada ambiente e revele tudo o que está escondido. Se você tem percebido brigas constantes sem motivo, se o clima dentro da sua casa parece pesado, se enfermidades surgem do nada e desaparecem sem explicação, ou se as coisas simplesmente começam a quebrar, atrasar e dar errado sem causa aparente. Então agora é o momento de parar tudo e prestar atenção. O que você está sentindo não é exagero, não é sensibilidade demais. Existe um movimento espiritual acontecendo e o Espírito Santo está chamando você para um tempo de libertação. Nada acontece por acaso. Muitas vezes existem forças atuando de forma silenciosa que tentam minar a paz dentro do lar, enfraquecer relacionamentos, desgastar emoções e alimentar confusão. Essas influências só permanecem porque não foram confrontadas pela luz de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, algo começa a mudar. Esta oração é como uma reunião convocada pelo céu, para que o Espírito Santo entre na sua casa, trazendo revelação, luz e autoridade para quebrar tudo o que estava operando nas sombras. Fique comigo até o final, porque algo espiritual já começou enquanto você está ouvindo estas palavras. O mundo espiritual é real e afeta diretamente o ambiente físico. Existem palavras lançadas, lembranças guardadas, objetos carregados espiritualmente, sentimentos acumulados e até pactos feitos por pessoas que vieram antes de você, que podem abrir portas sem que você perceba. Uma casa pode estar sob influência de algo que foi deixado ali anos atrás, ou até herdado de gerações anteriores sem que ninguém tenha consciência disso. É por isso que, muitas vezes, a sensação de opressão não passa, o sono não vem, as discussões se repetem e o clima fica instável. Mas quando o Espírito Santo entra, tudo o que está escondido é exposto pela luz. O que antes era tolerado se torna evidente e o que parecia normal passa a ser revelado como não sendo de Deus. A presença do Espírito não permite que brechas permaneçam abertas. Nenhuma sombra sobrevive quando a luz divina se manifesta. A palavra de Deus em Lucas capítulo 8, versículo 17 declara que nada fica oculto diante do Senhor. Tudo o que foi escondido um dia será trazido à luz. Isso significa que o que estava enterrado emocionalmente, guardado em silêncio ou esquecido, será exposto pelo poder de Deus. Toda influência que estava operando secretamente contra a sua paz será quebrada. Quando o Espírito Santo visita uma casa, nenhuma maldição tem permissão para permanecer. Este é o momento de preparação espiritual. Feche as distrações, concentre seu coração e permita que esta oração toque o invisível. Onde há revelação, há libertação. Onde há luz, as trevas se dissipam. Onde a fé se manifesta, a mudança é inevitável. A sua casa está prestes a passar por uma limpeza profunda. O ambiente que antes era marcado por tensões será transformado em um espaço de reconciliação. Onde havia peso, virá descanso. Onde havia medo, surgirá paz. Onde havia lágrimas silenciosas, brotarão testemunhos. Porque quando o Espírito Santo entra, nada continua igual. Agora, coloque a mão no seu coração e respire profundamente. Cada inspiração é um convite para que a presença do Espírito Santo encha o ambiente onde você está. Sinta a atmosfera mudar, porque quando você começa a buscar o Senhor de todo o coração, uma troca espiritual acontece. Aquilo que antes pressionava começa a perder força, e aquilo que estava preso começa a se soltar. A presença de Deus não é um sentimento vago, ela é real, transformadora e capaz de romper cadeias invisíveis. Se a sua casa tem sido alvo de confusão, saiba que não é apenas desgaste emocional. Existe uma raiz espiritual por trás de discussões,
insônia, ansiedade repentina ou sensação de vigilância constante. Às vezes você entra em certos cômodos e sente um peso que não sabe explicar. Há lugares onde o silêncio parece inquieto, onde a mente fica agitada ou onde o corpo fica inquieto. Nada disso é coincidência. O Espírito Santo está te revelando que existe algo que precisa ser quebrado. Há casas onde orações antigas foram interrompidas e nunca retomadas. Há lares onde mágoas profundas foram guardadas e criaram brechas espirituais. Há ambientes marcados por palavras duras, promessas quebradas ou memórias que nunca foram entregues ao Senhor. Cada uma dessas coisas pode abrir uma porta que o inimigo tenta usar. Mas hoje você está diante de um Deus que fecha portas que ninguém mais pode fechar e abre caminhos onde parecia não haver saída. Enquanto você ouve esta oração, convide o Espírito Santo para passar pelos corredores da sua casa, entrar nos quartos, tocar móveis, objetos, fotos, tudo que está ali. Ele conhece mais do que você imagina. Onde você não vê, ele enxerga. Onde você não alcança, ele transforma. Nada está além da sua autoridade. Apenas diga, em silêncio ou em voz baixa, Espírito Santo, revela o que precisa ser revelado e remove o que não vem de Deus. Não tenha medo do que será exposto, porque tudo o que Deus revela, ele também cura. O Senhor não mostra feridas para te envergonhar, mas para restaurar. Ele não expõe a escuridão para te assustar, mas para libertar. Ele não traz à tona sentimentos reprimidos para te fragilizar, mas para fortalecer o seu espírito e abrir um novo ciclo sobre a sua vida. Talvez você já tenha sentido presenças estranhas, ouvido barulho sem explicação, tido sonhos perturbadores. Isso não é imaginação, mas hoje o Espírito Santo coloca um fim nisso. O ambiente que parecia ser domínio das trevas será tomado pela luz. O que antes oprimiu, agora será expulso pela autoridade do nome de Jesus. A palavra diz, no Salmo 91, que 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso significa que, mesmo que a batalha seja intensa ao seu redor, há um selo sobre a sua casa. E esse selo é a presença de Deus. Quando o Senhor habita em um lar, nenhum mal encontra espaço para permanecer. As sombras se dissipam, a confusão se cala. O medo perde sua base e toda obra contrária cai por terra. Enquanto eu falo, algo já está se movendo no reino espiritual. O ambiente que parecia travado começa a ser liberado. O peso que estava sobre seus ombros está sendo removido. O medo que tentava controlar suas emoções está sendo desfeito. As amarras que estavam te impedindo de descansar estão sendo quebradas. Porque onde o Espírito Santo opera, não existe barreira que resista. Não existe maldição que prevaleça. Não existe treva que permaneça. Este é apenas o início da obra que Deus está fazendo. Continue comigo até o final desta oração, porque o que começou agora vai se completar. A libertação que está chegando não será superficial, será profunda, definitiva e transformadora. Deus está tocando áreas que você nem sabia que precisavam de cura. Neste momento, entregue ao Senhor tudo aquilo que tem pesado no seu coração. Existe um motivo pelo qual você chegou até aqui. Nada é por acaso. Deus sabia exatamente o dia, a hora e o minuto em que você precisaria ouvir esta oração. Ele conhece suas lutas, seus medos, seus pensamentos silenciosos, as lágrimas que você não contou a ninguém e as batalhas internas que você trava todos os dias. E é por isso que o Espírito Santo está visitando você agora de forma tão profunda. Não resista ao que ele está fazendo. Apenas abra o coração e permita que a luz de Deus entre nas áreas que você sempre tentou esconder. Muitas vezes pensamos que conseguimos lidar sozinhos, que basta ser forte, que basta ignorar o cansaço. Mas existem feridas emocionais e espirituais que só um toque do Espírito Santo pode curar. Existem dores que o tempo não resolve, memórias que as pessoas não entendem e cargas que ninguém vê enquanto você tenta seguir adiante. Algo sempre puxa você para trás. Enquanto você tenta ter paz, a inquietação volta. Enquanto você tenta confiar, a dúvida sussurra. Mas hoje o Senhor está dizendo, filho, filha,
Deixa eu ser sua força. Deixa eu ser seu descanso. Deixa eu ser sua cura. O Espírito Santo não invade. Ele entra onde é convidado. E quando você abre a porta do seu coração, ele não limpa apenas o que está visível. Ele vai até a raiz. Ele alcança lembranças antigas que ainda doem. Palavras que te feriram, momentos que te marcaram, perdas que você nunca superou. Ele toca onde ninguém mais alcança. Ele restaura o que você acreditou que estava perdido. Ele devolve vida onde havia desânimo. Ele reorganiza o que estava confuso dentro de você. Talvez você esteja passando por um período em que tudo parece difícil demais. O cansaço na alma, o desânimo sem explicação, a sensação de peso ao acordar e o medo do futuro podem estar te acompanhando há dias, meses ou até anos. Mas saiba que você não está enfrentando isso sozinho. Deus não te abandonou e Ele não desistiu de você. O fato de você estar ouvindo esta oração já é um sinal de que o céu está intervindo na sua história. Quando Deus decide mover algo, nada permanece do mesmo jeito. Respire fundo outra vez. Sinta o ambiente ao seu redor começar a mudar. É como se um vento suave passasse pelo seu espírito, retirando o peso da alma. Essa é a presença do Espírito Santo. Ele está alinhando seus pensamentos, aquietando o seu coração, estabilizando suas emoções. Aquilo que estava turbulento começa a se acalmar. Aquilo que estava escuro começa a clarear. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível, porque Deus está entrando na situação. Muitas vezes você tentou explicar para as pessoas o que estava sentindo, mas ninguém compreendeu. Mas Deus entende. Ele conhece a linguagem das suas lágrimas. Ele ouve aquilo que sua boca não consegue falar. Ele enxerga além da superfície. Enquanto você achava que tudo estava desmoronando, ele estava preparando algo novo. A demora não era abandono, era proteção. O silêncio não era distância, era construção. A luta não era castigo, era treinamento espiritual. Agora, neste instante, algo está sendo removido do seu interior. É como se Deus estivesse tirando o peso de meses ou anos de dentro de você. O que era dor está sendo transformado em força. O que era confusão está sendo reorganizado. O que era angústia está sendo substituído por paz. Por quê? Quando o Espírito Santo toca, ele não faz pela metade, ele faz por completo. E o que ele começou hoje, ele vai terminar. Não será uma mudança superficial, será uma renovação profunda que alcançará sua casa, sua vida emocional, sua família e seus caminhos. Deus está restaurando o que foi quebrado e reconstruindo o que foi destruído. Ele está te preparando para um tempo novo. Agora, comece a entregar ao Senhor cada situação que tem tirado sua paz. Fale para Deus aquilo que você tem guardado só para você. Fale das preocupações que ninguém imagina que você sente. Fale dos medos que você tenta esconder. Fale das decisões que você não sabe como tomar. A presença do Espírito Santo está envolvendo você agora. E quando ele toca, tudo aquilo que era pesado começa a se tornar leve. Ele não precisa de muito para agir. Basta que você abra espaço no seu interior. Imagine a luz de Deus entrando como um clarão dentro da sua casa espiritual. Onde havia escuridão, a luz começa a se espalhar. Onde havia confusão, a ordem começa a surgir. Onde havia ferida, o bálsamo da cura começa a ser derramado. É como se cada canto do seu coração estivesse sendo iluminado. Nada fica escondido diante do Senhor. E onde a luz entra, sombras desaparecem. Muitas pessoas carregam dentro de si dores tão profundas que se tornaram parte da identidade delas. Acostumaram-se com a tristeza, com o medo, com a insegurança, com a sensação de que nunca serão suficientes. Mas Deus está rompendo isso hoje. Ele está tirando rótulos que você carregou por anos. Ele está desfazendo palavras negativas que lançaram sobre você. Ele está destruindo pactos emocionais que te prenderam. Ele está te devolvendo o valor que você perdeu pelo caminho. Há uma libertação acontecendo agora. Você talvez não veja com seus olhos naturais, mas o Espírito Santo está trabalhando em áreas que você nunca teve coragem de tocar. Ele está quebrando cadeias antigas e arrancando raízes de amargura, fechando portas espirituais que foram abertas sem você perceber. Ele está tirando de sobre você pesos que não pertenciam à sua vida. Nada que não veio de Deus permanecerá.
Enquanto você ouve estas palavras, existe um movimento no reino espiritual. É como se Deus estivesse mexendo em camadas profundas do seu interior. Uma limpeza está sendo realizada. Uma purificação está acontecendo. Ele está tirando memórias dolorosas que sempre voltavam para te ferir. Ele está apagando lembranças que te perseguiam nos sonhos. Ele está te fortalecendo de dentro para fora. O que antes parecia impossível de superar será completamente vencido. Pode ser que você esteja sentindo uma paz diferente. Pode ser que você esteja sentindo vontade de chorar. Pode ser que um alívio inexplicável esteja tomando o seu peito. Tudo isso é a presença de Deus tocando o invisível, alinhando aquilo que estava desalinhado e curando aquilo que estava machucado. Não segure as lágrimas se elas vierem. Chorar na presença de Deus não é fraqueza, é libertação. Você não foi criado para viver sufocado espiritualmente. Você não foi chamado para carregar o que te destrói. Você não nasceu para viver com medo, ansiedade constante ou sensação de fracasso. O propósito de Deus para a sua vida é maior, mais profundo e mais poderoso do que qualquer ataque que você enfrentou. E é exatamente por isso que hoje ele está restaurando sua estrutura emocional e espiritual. Ele está reconstruindo o que a luta tentou derrubar. A presença do Espírito Santo está se espalhando no ambiente. O vento de Deus está soprando sobre seus pensamentos, sobre sua alma, sobre seu corpo. A tensão que estava presa nos seus ombros começa a sair. A preocupação que estava travando sua mente começa a perder força. O vazio que estava no seu coração começa a ser preenchido. Onde Deus toca, nada permanece quebrado. O Senhor está dizendo ao seu espírito: eu estou contigo, eu te seguro pela mão, eu te levanto. Quando você cai, eu te fortaleço quando você se enfraquece. Eu te carrego quando você não consegue seguir sozinho. Eu estou preparando um caminho onde você só via muros. Eu estou abrindo portas que ninguém poderá fechar. Eu estou fazendo por você o que você não conseguiu fazer. Este é um tempo de restauração profunda. O que Deus começou agora vai continuar se desdobrando nos próximos dias. Você sentirá mudanças no seu emocional, no ambiente da sua casa, na sua forma de pensar e até nas suas decisões. Algo novo está nascendo dentro de você. E aquilo que te acompanhou por anos está perdendo a força. Permita agora que o Espírito Santo toque os lugares mais sensíveis da sua alma. Há áreas dentro de você que foram esquecidas, deixadas de lado, empurradas para o fundo do coração porque doíam demais para serem encaradas. Mas Deus não tem medo das suas dores. Ele não se afasta das suas fragilidades. Ele entra onde dói, porque ele sabe que é ali que você mais precisa ser restaurado. E hoje, ele está trazendo à tona lembranças, pensamentos e emoções que precisam ser tratadas para que você seja completamente liberto. Muitas vezes, ao longo da vida, acumulamos marcas de rejeição, palavras que nos feriram, situações que nos fizeram duvidar do nosso valor. De vez em quando, essas lembranças voltam como flashes que mexem com nossa paz. Elas podem vir através de um cheiro, um lugar, uma música ou até de uma frase inocente. Mas o Espírito Santo está dizendo que esse ciclo será quebrado. Ele está removendo a força dessas memórias e colocando seu bálsamo sobre cada uma delas. Se você já foi traído, humilhado, esquecido ou trocado, saiba que Deus viu cada lágrima que você derramou. Ele estava presente em momentos em que você acreditou estar sozinho. Ele sentiu a sua dor como se fosse a dele. E hoje, ele está fechando feridas que estavam abertas há muito tempo. Feridas que você aprendeu a esconder de todos, mas que nunca deixaram de te machucar por dentro. Sabe aquele sentimento de não ser suficiente? De não ser valorizado? De sempre precisar se provar para ser aceito? Deus está desfazendo isso agora. Ele está te lembrando de que você é amado, escolhido, separado. Ele está te devolvendo a identidade que foi roubada por palavras duras, comparações injustas, rejeições inesperadas e frustrações acumuladas. Ele está restaurando quem você é na essência. Enquanto essa restauração acontece, pode ser que você sinta sensações no corpo, arrepios, calor, um alívio no peito, vontade de respirar fundo. Isso é o Espírito Santo, movendo o que estava parado.
quebrando correntes que te prendiam emocionalmente, reorganizando suas emoções, reconstruindo sua confiança e fortalecendo sua fé. Há um toque de Deus acontecendo dentro de você. Algo que não se explica com lógica, mas que se sente profundamente. Agora, entregue ao Senhor cada pessoa que te feriu, cada nome que pesa no seu coração, cada lembrança que traz dor. Diga em silêncio: Senhor, eu coloco essa situação nas tuas mãos. Eu não quero carregar isso sozinho. Faz a tua obra em mim. Enquanto você entrega, Deus começa a retirar o peso. Ele começa a limpar o que estava contaminando sua paz. Ele começa a reorganizar aquilo que estava desalinhado dentro da sua alma. Existem pessoas que você nunca conseguiu perdoar completamente. Não porque você não quis, mas porque a dor era grande demais. Hoje, Deus está te capacitando para liberar perdão. Não porque a outra pessoa merece, mas porque você precisa ser livre. O perdão não apaga o que aconteceu, mas quebra o poder que a memória tinha sobre você. O perdão não invalida sua dor, mas corta o vínculo que te mantinha preso ao passado. Sinta a paz de Deus entrando onde antes havia revolta. Sinta o descanso substituindo a angústia. Sinta o alívio tomando o lugar da frustração. O Espírito Santo está tirando camadas e mais camadas de dor que você carregou em silêncio. Ele está restaurando sua capacidade de confiar, de amar, de seguir adiante sem medo. Ele está liberando sua mente de pensamentos que te aprisionavam, te acusavam e te paralisavam. Deus está te reconstruindo. Não será como antes. Será mais forte, será mais profundo. Ele está te preparando para receber coisas que você não teria estrutura emocional para suportar antes. Ele está te fortalecendo para viver um novo tempo, mais leve, mais cheio de esperança, mais alinhado com o propósito que ele tem para sua vida. Agora, permita que o Espírito Santo visite áreas da sua vida que você evitou, tocar por medo de reviver aquilo que doeu. Deus não está te levando de volta ao passado para te ferir, mas para te curar. Ele está iluminando lembranças antigas, não para te paralisar, mas para te libertar de tudo o que ficou pendente. Muitas vezes, o que mais nos machuca não é o que aconteceu, mas o que ficou guardado sem ser tratado. E hoje, o Senhor está tirando de dentro de você coisas que foram acumuladas por anos. Talvez você tenha crescido ouvindo críticas, vivendo comparações, sendo diminuído ou invisível dentro de ambientes que deveriam ter sido de amor. Talvez você tenha sido pressionado a ser forte cedo demais, a esconder sentimentos, a se calar quando queria gritar, a aceitar coisas que te destruíam por dentro. Tudo isso deixa marcas invisíveis, feridas silenciosas que moldam atitudes, relacionamentos, decisões e até a forma como você enxerga Deus. Mas hoje, o Espírito Santo está tocando exatamente essas áreas profundas. Ele está dizendo ao seu coração: filho, filha, eu vi tudo. Eu estava lá quando você chorou escondido. Eu estava lá quando você tentou ser forte para não preocupar ninguém. Eu estava lá quando você achou que não teria forças para continuar. Eu estava lá quando você foi mal interpretado, rejeitado ou esquecido. Eu nunca me afastei de você. E agora, eu tô te curando não apenas por fora, mas no mais íntimo do seu ser. Respire profundamente e sinta o amor de Deus envolver cada parte da sua alma. Esse amor não te julga, não te pressiona, não te acusa. Ele te sustenta. Ele te reconstrói. O amor de Deus é a força mais poderosa do universo. E agora mesmo, ele está preenchendo cada vazio, removendo cada dor, dissolvendo cada sentimento de inadequação que se instalou dentro de você ao longo da vida. Existem dores que você carregou, sozinho porque não encontrou ninguém que entendesse o que você sentia. Mas Deus entende. Ele conhece seu coração melhor do que você mesmo. Sabe onde dói, como dói e por que dói. Ele conhece o que você escondeu atrás de sorrisos. O que você engoliu em silêncio para não machucar ninguém. O que você enfrentou quando ninguém estava olhando. E hoje ele está dizendo:
Você não precisa mais carregar isso sozinho. Enquanto a presença do Espírito Santo toca seu coração, você pode sentir uma sensação de abertura, como se algo estivesse sendo destravado dentro de você. Pode sentir um calor no peito, uma leveza nos ombros, uma vontade de respirar fundo. Isso é Deus reorganizando suas emoções, clareando seus pensamentos, renovando sua força espiritual. Ele está retirando pesos que se acumulam no invisível, mas afetam sua vida no visível. Talvez você tenha perdido pessoas importantes e enfrentado lutos silenciosos, passado por despedidas inesperadas ou vivido ciclos que se encerraram sem explicação. Essas perdas deixaram um espaço vazio dentro de você, mas o Senhor está dizendo: eu sei onde dói e eu estou restaurando o que foi devastado. Estou enchendo de paz o lugar que antes era tristeza. Estou trazendo consolo para memórias que antes traziam dor. Estou renovando aquilo que o tempo não conseguiu curar. A cura de Deus não é superficial. Ela não apenas alivia, ela transforma, não apenas conforta, ela restaura. Não apenas toca, ela reconstrói, e é isso que está acontecendo agora. Você está sendo restaurado emocionalmente de dentro para fora. Coisas que antes te afetavam profundamente perderão força. Situações que antes te tiravam o chão não terão mais poder. Palavras que antes te feriam não vão mais te atingir da mesma forma, porque Deus está te fortalecendo em áreas que estavam fragilizadas há muito tempo. O Espírito Santo está derramando sobre você uma paz que ultrapassa a lógica, uma paz que invade a mente, estabiliza a alma e acalma o coração. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. E essa presença está aqui, agora, te tocando de forma profunda, te envolvendo por completo, te moldando para viver um novo tempo de cura e crescimento. Agora, permita que a presença de Deus envolva sua mente. Muitas batalhas que você enfrenta não começam no exterior, mas dentro dos seus pensamentos. A mente é um campo de guerra. E muitas das setas que o inimigo lança são dirigidas exatamente para ela. São pensamentos de medo, culpa, insegurança, comparação, ansiedade e preocupação constante. Ideias que surgem de repente e drenam sua energia, roubam sua paz e te fazem acreditar que você não é capaz, que não vai conseguir, que está sozinho ou que a sua vida não vai mudar. Mas hoje, em nome de Jesus, esses pensamentos serão desfeitos. A palavra de Deus diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não precisa aceitar tudo o que passa pela sua mente. Muitos pensamentos não são seus. Muitas ideias que te desanimam não nasceram no seu coração. Muitas preocupações que te deixam abatido foram lançadas para te enfraquecer espiritualmente. Mas agora o Espírito Santo está entrando nesse lugar que poucos conseguem acessar. O interior da sua mente. Imagine como se uma luz suave e poderosa começasse a iluminar cada pensamento dentro do seu interior. Essa luz expõe tudo o que não vem de Deus. Ela mostra onde o medo se escondia, onde a ansiedade se alimentava, onde a dúvida se enraizava. Ela revela acordos internos que você fez sem perceber, frases que você repetiu muitas vezes até acreditar que eram verdadeiras. E agora, nessa luz, todas essas mentiras estão sendo destruídas. Talvez você tenha ouvido durante anos que não era bom o suficiente. Talvez tenha crescido em um ambiente onde nunca recebeu palavras de afirmação e por isso acreditou que precisava se esforçar além do limite para merecer amor ou aceitação. Talvez tenha sido criticado mais do que elogiado e por isso construiu dentro de si a ideia de que nunca será capaz. Mas Deus está reescrevendo a sua identidade agora. Ele está dizendo ao seu espírito: você é meu. Você é escolhido. Você é cuidado. Você é suficiente. A mente também guarda memórias que se repetem quando você tenta seguir em frente. São imagens, palavras e situações que voltam como se estivessem acontecendo novamente. Elas drenam sua energia emocional e te fazem sentir como se estivesse preso ao passado. Mas hoje o Espírito Santo está quebrando o ciclo dessas lembranças. Ele está colocando um ponto final em histórias que ainda doíam,
Ele está desfazendo gatilhos emocionais que te paralisavam. Ele está curando a raiz de pensamentos que te faziam duvidar de si mesmo. Respire fundo e permita que Deus toque seus pensamentos. Sinta o peso mental sendo retirado. Sinta a confusão dando lugar à clareza. Sinta a inquietação sendo substituída por um descanso profundo. Sinta a ansiedade sendo dissolvida pela presença de Deus. Mente que antes parecia um campo de batalha começa a se tornar um lugar de paz. O que antes parecia barulho começa a se calar. O que antes parecia descontrole começa a se alinhar. O Espírito Santo está trazendo ordem onde havia desordem. Ele está estabelecendo paz onde havia tormenta. Ele está colocando silêncio onde a ansiedade gritava. Ele está trazendo estratégias onde antes havia medo. Ele está te capacitando a pensar como alguém que pertence ao reino de Deus. Sua mente está sendo renovada, fortalecida e protegida. E à medida que a sua mente é tocada por Deus, você começará a perceber mudanças no seu dia a dia. Situações que antes te tiravam do eixo não terão mais o mesmo impacto. Palavras que antes te afetavam profundamente perderão poder. Pessoas que antes minavam sua energia não terão mais acesso ao seu interior da mesma forma, porque Deus está te revestindo espiritualmente, te cobrindo com sabedoria e estabelecendo um novo padrão de pensamento sobre você. Agora, declare em silêncio: Senhor, eu entrego minha mente a Ti. Purifica meus pensamentos. Renova minha maneira de pensar. Alinha meus pensamentos à Tua verdade. E enquanto você declara, Deus começa a liberar ainda mais luz dentro de você. Ele está te preparando para um novo nível espiritual, emocional e mental. E quando você percebe que as palavras começam a falhar e o barulho das preocupações tenta ocupar cada espaço da sua mente, lembre-se de que o Senhor jamais deixou de estar ao seu lado. Ele tem maneiras de te alcançar que vão além da lógica e do entendimento humano. Há momentos em que ele age no silêncio. E é nesse silêncio que ele fortalece as bases da sua fé para que você possa permanecer firme, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Há processos que exigem calma e há conquistas que nascem primeiro dentro de você antes de aparecerem do lado de fora. Deus trabalha no invisível, preparando respostas que você ainda não consegue enxergar, mas que já estão sendo moldadas segundo o plano perfeito dele para a sua história. Respire mais uma vez e permita que a presença do Espírito Santo envolva seus pensamentos. Às vezes, tudo o que você precisa é de um único instante para sentir a paz que o céu derrama sobre aqueles que confiam. Essa paz não depende das circunstâncias, ela nasce da certeza de que Deus está presente. Mesmo quando você não vê, Ele é o Deus que guia seus passos, que direciona suas escolhas, que limpa aquilo que pesa e que fortalece aquilo que está fraco. Ele toca nas feridas que você nem sabe nomear, curadores que você nunca conseguiu explicar e acalma tempestades internas que ninguém mais percebe. Ele conhece a estrutura do seu coração e por isso sabe exatamente onde tocar para restaurar o que foi quebrado. Permita que esse toque chegue aos lugares profundos da sua alma, porque é ali que o milagre começa a acontecer. E mesmo quando o tempo parece não colaborar, mesmo quando as portas permanecem fechadas, saiba que há um propósito sendo construído. O que hoje parece demora amanhã se revela como misericórdia. O que hoje você chama de silêncio, amanhã você reconhecerá como estratégia divina. Deus não erra, não atrasa, não se confunde e não perde controle de nada. Ele sabe exatamente o que está fazendo na sua vida. Há bênçãos sendo alinhadas. Há respostas sendo organizadas e há caminhos sendo abertos de maneira tão perfeita que quando tudo se manifestar, você vai entender por que não poderia ter acontecido antes. O tempo dele é seguro. Quando você coloca sua confiança nesse tempo, o medo perde força e a fé floresce. Ele está te sustentando agora, ensinando a permanecer firme, a esperar com maturidade e a confiar com profundidade. Você não está só, nunca esteve e nunca estará. A mão dele está sobre você, guiando com paciência e amor. E enquanto ele trabalha, descanse. Enquanto ele prepara,
confie. Enquanto ele organiza, adore, porque no final, tudo o que ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Essa jornada não é em vão, e cada passo dado em fé te aproxima do propósito que Deus escreveu para você desde o início. Que essa certeza encha seu coração e traga força para continuar. Porque o melhor de Deus ainda está por vir e ele não falhará com você. E quando a sua alma começa a se cansar e você sente como se estivesse caminhando, carregando um peso que ninguém vê, lembre-se de que Deus observa cada detalhe do que você enfrenta. Ele conhece as batalhas silenciosas, os pensamentos que você tenta organizar, as lágrimas que caem sem fazer barulho. Nada passa despercebido aos olhos dele. O Senhor entende a profundidade das suas dores e sabe exatamente o que está acontecendo dentro de você. Mesmo nos momentos em que você não consegue encontrar palavras para explicar, ele recolhe cada fragmento do seu coração e transforma em força. Porque o cuidado dele não falha, não diminui e não se perde no meio do caminho. O que Deus promete, ele sustenta. E o que ele sustenta, permanece de pé. Respire de novo e permita que a paz que excede todo entendimento encontre espaço em você. Essa paz é uma obra que o Espírito Santo realiza no íntimo, mesmo quando lá fora tudo parece agitado. Ele te envolve com uma presença que acalma, que direciona, que fortalece, reorganizando sua mente e aquietando suas emoções. Há momentos em que você não precisa de explicações, precisa apenas sentir que o céu ainda está de pé sobre você e Deus está segurando sua história com mãos firmes e sensíveis, moldando caminhos que você sequer imaginou. Ele está reescrevendo capítulos, ajustando rotas, limpando áreas que estavam confusas e restaurando o que parecia perdido. Nada está fora da visão do Senhor. E mesmo que a caminhada pareça longa, há propósito em cada passo. Às vezes, o processo que mais dói é justamente o que mais te transforma. Deus não permite feridas para te enfraquecer, mas para te amadurecer. Ele te prepara para lugares maiores, para respostas mais profundas, para conquistas que exigem estrutura emocional e espiritual. O que parece atraso é, na verdade, Deus te tornando forte o suficiente para sustentar o que Ele está preparando. E quando você compreender isso, o peso diminui, porque você percebe que não está sendo castigado, está sendo moldado. E nenhuma dor é desperdiçada quando colocada nas mãos de Deus. A cada dia que você escolhe continuar, Deus honra. A cada decisão de permanecer firme, Ele te sustenta. A cada madrugada que você vence, a cada oração que você faz, mesmo sem forças, a cada lágrima que você entrega, o Senhor está trabalhando. Você não imagina quantas vitórias estão sendo alinhadas. Quantos livramentos você nem percebeu? Quantas portas foram fechadas porque te dariam prejuízo? E quantas outras estão prontas para se abrir no momento exato? Deus é detalhista, cuidadoso e perfeito em tudo o que faz. Ele nunca te deixará sem direção. E saiba disso, o que está chegando é maior do que aquilo que você perdeu. O que Deus está preparando trará cura onde havia dor, resposta onde havia dúvida, força onde havia fragilidade. Você não está vivendo tudo isso por acaso. Existe propósito, existe promessa, existe destino. E Deus está contigo em cada segundo. A esperança não acabou, o futuro não está perdido. E a sua história ainda terá capítulos extraordinários escritos pelas mãos do próprio Deus. Confie, porque o melhor ainda está a caminho, e ele não falha. E nos momentos em que o cansaço tenta te fazer acreditar que nada vai mudar, lembre-se de que Deus nunca se baseia no que você vê, mas no que ele já planejou. Às vezes, a batalha parece pesada demais porque você ainda não viu o que Deus está construindo nos bastidores da sua vida. Há caminhos sendo abertos, há pessoas sendo movidas, há respostas sendo organizadas e há livramentos sendo preparados. E tudo isso acontece de maneira tão silenciosa que você pode até pensar que não está acontecendo nada. Mas a verdade é que o céu está trabalhando sem parar ao seu favor. Deus não dorme, não descansa, não te abandona. Ele está atento ao movimento do seu coração e ao som da sua voz. Quando sentir o peso aumentar
respire e permita que o Espírito Santo inunde a sua alma. Ele conhece cada espaço dentro de você. Sabe onde há dor acumulada, onde há medo escondido, onde há cansaço que você tenta disfarçar. O Espírito Santo não apenas te consola, ele reorganiza suas emoções, renova sua força e traz uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz é como um abraço invisível que envolve sua mente e te lembra que você está sendo sustentado por um Deus que nunca deixa nada incompleto. Ele está cuidando de você com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo, porque sabe exatamente o que você precisa para continuar de pé. E mesmo quando você sente que está andando devagar, Deus vê isso como avanço. Ele não exige velocidade, ele exige entrega. Ele sabe que alguns dias você vai conseguir dar grandes passos e outros dias. Apenas um pequeno movimento será possível. O importante é não desistir. Cada passo, por menor que pareça, é visto pelo céu como um ato de coragem. Deus celebra a sua persistência, honra a sua fé e sustenta a sua caminhada. Ele te escolheu, te protegeu, te separou e te chamou para viver algo maior do que o que você imagina. Nenhuma luta é capaz de anular o propósito que ele colocou sobre a sua vida. O que é seu pelo céu permanece seu. E nada nem ninguém pode roubar aquilo que Deus já determinou. E quando parecer que o tempo está demorando demais, lembre-se de que Deus não trabalha no seu relógio. Ele trabalha no tempo perfeito dele. Há bênçãos que precisam ser amadurecidas. Há capítulos que precisam ser concluídos. Há feridas que precisam ser tratadas antes que a próxima etapa seja liberada. E isso não é atraso. Deus não entrega promessas para corações cansados. Ele entrega para corações fortalecidos. Por isso, ele te levanta, te cura, te prepara e depois te entrega aquilo que vai mudar sua vida de maneira profunda. Quando chegar, você vai perceber que não poderia ter sido antes nem de outro jeito. Era necessário ser exatamente assim. E saiba que, mesmo quando você não sente, Deus está perto. Mesmo quando você não vê, ele está agindo. Mesmo quando você se sente sozinho, ele está segurando sua mão. O amor dele por você é constante, forte, inabalável. Ele te sustenta nas quedas, te levanta nos dias difíceis, te abraça nos momentos de dor e te guia quando tudo ao redor parece incerto. A sua história está nas mãos certas e Deus está conduzindo cada página com perfeição. O que ele começou, ele vai terminar. O que ele prometeu, ele vai cumprir. O que ele planejou, ninguém pode impedir. E o que ele está preparando será muito maior do que você imagina. E quando o dia amanhece com aquela sensação de peso sobre os ombros, como se o mundo estivesse exigindo mais do que você pode oferecer, lembre-se de que Deus nunca espera de você uma força que você não tem. Ele sabe exatamente o limite do seu coração, a profundidade das suas emoções e o quanto você tem lutado para continuar firme. Nada disso passa despercebido. O Senhor enxerga cada esforço silencioso, cada tentativa de manter a esperança viva, cada oração feita entre lágrimas. Ele conhece a batalha que acontece dentro de você e, por isso, ele te fortalece até quando você não percebe. Há momentos em que você está sendo sustentado pela graça sem nem mesmo sentir, simplesmente porque Deus decidiu não deixar você cair. Respire fundo mais uma vez e permita que o Espírito Santo invada o ambiente ao seu redor. Há uma presença suave, porém poderosa, que envolve seu coração quando você abre espaço para que Deus entre. Ele não precisa de grandes cerimônias, ele precisa apenas de sinceridade. Quando você diz, Senhor, eu não estou conseguindo continuar, ele te pega pela mão e te levanta. Quando você admite que está fraco, ele te reveste de força. Quando você diz que está cansado, ele te renova completamente. A presença dele não é algo distante, ela é realidade para quem crê. E é essa presença que te sustenta mesmo nos dias mais difíceis, porque ela carrega paz, direção e consolo que nenhum ser humano pode oferecer. E mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, Deus não está confuso. Ele sabe exatamente onde está te levando. Ele não trabalha por impulso, ele trabalha com propósito.
Cada porta que se fecha está te protegendo de alguma coisa. Cada desvio no caminho te direciona para um lugar mais seguro. Cada silêncio dele tem uma razão que mais cedo ou mais tarde você vai entender. Deus não é um Deus de improvisos. Ele é um Deus de planejamento perfeito. Ele vê o que você não vê, enxerga o que você não enxerga e prepara aquilo que você nem imagina. E acredite, tudo o que ele faz tem como objetivo te conduzir para o melhor que ele tem para você, mesmo que agora pareça o contrário. Há dias em que você olha ao redor e não enxerga saída. Mas Deus sempre tem um caminho preparado. Há dias em que as emoções parecem te sufocar, mas o Espírito Santo vem como vento suave e traz alívio. Há dias em que o medo tenta dominar sua mente, mas Deus te lembra que você não está sozinho. Ele caminha contigo nos vales, te cobre nas tempestades, te orienta nos momentos de dúvida e te guarda de perigos que você nem imagina. Sua vida é preciosa demais para Deus para que ele te deixe à deriva. Ele está presente em cada detalhe, cuidando de você com zelo e amor. E quando você pensa que chegou ao limite, é aí que Deus te mostra que ainda existe mais força dentro de você do que imagina. Ele não te deixa parar, porque sabe que o propósito que te espera é maior do que a dor que você sente agora. Ele te prepara, te fortalece, te capacita para viver o que ele já desenhou para o seu futuro. Nada será em vão. Nenhuma lágrima desperdiçada, nenhuma luta ignorada, nenhum clamor esquecido. Deus está usando tudo para te moldar e te levar a um nível mais profundo de fé e maturidade. Você está sendo preparado para coisas grandiosas. E essa preparação, por mais dolorosa que pareça, é sinal de que Deus está te levando além. Confie, porque o melhor dele para você ainda não chegou, mas está a caminho. E quando chegar, você vai entender que cada segundo valeu a pena. E quando a noite cai e você sente aquele vazio que tenta te convencer de que nada vai acontecer, lembre-se de que Deus trabalha justamente nesses momentos em que tudo parece silencioso demais. Há um mover do céu acontecendo mesmo quando seus olhos não veem. Deus não depende da sua percepção para agir. Ele está coordenando situações, preparando encontros, abrindo caminhos e movendo circunstâncias ao seu favor, mesmo que agora tudo pareça parado. O silêncio de Deus nunca é sinal de abandono, é sinal de construção. É no silêncio que ele forma caráter, fortalece identidade, cura feridas antigas e prepara seu coração para aquilo que ele já planejou liberar sobre você. Há uma obra profunda acontecendo dentro de você que vai te surpreender quando o tempo da promessa finalmente chegar. Respire outra vez e permita que a paz do Espírito Santo se manifeste sobre sua vida. Há uma presença suave, mas intensa, que envolve sua mente quando você se abre para ouvir o que o céu quer te dizer. Essa presença que acalma tempestades internas, que realinha pensamentos, que ressignifica dores e que te lembra que você não está lutando sozinho. Ele está aí, bem perto, segurando sua alma para que ela não desmorone diante das pressões que você enfrenta. Ele te reveste com coragem quando o medo tenta te enfraquecer. Ele te devolve esperança quando tudo parece perdido. Ele te lembra da sua identidade. Quando as batalhas tentam confundir quem você é. Você não é o que sente, não é o que sofreu, não é o que perdeu. Você é o que Deus declarou sobre você. E mesmo quando o tempo parece longo demais, saiba que Deus nunca chega atrasado. Ele não falha nos cálculos, não erra nos detalhes, não se confunde nos caminhos. Ele tem um propósito para cada espera, porque é na espera que você aprende a depender dele de verdade. É na espera que sua fé é aprofundada, sua visão é ampliada e sua confiança é fortalecida. Deus não te prometeu uma jornada fácil. Ele te prometeu presença. E essa presença é suficiente para te manter firme até que o milagre se manifeste. O que ele preparou é maior do que suas expectativas, mais profundo do que seus medos e mais poderoso do que qualquer ataque que você enfrentou. Saiba que suas orações não estão sendo ignoradas. Cada palavra dita com sinceridade chegou ao céu. Cada lágrima foi recolhida. Cada clamor foi ouvido. Deus não despreza um coração que se derrama diante
Dê ele está trabalhando em detalhes que você não imagina. Ele está movendo peças que você nem sabe que existem. Ele está te protegendo de caminhos que te levariam à dor e te direcionando para rotas que te levarão ao cumprimento da promessa. O que parece confusão agora, amanhã será clareza. O que parece demora agora, amanhã será testemunho. O que parece impossível agora, amanhã será milagre. E quando tudo finalmente acontecer, você vai olhar para trás e perceber que Deus esteve presente em cada segundo. Ele esteve nas madrugadas silenciosas, nos dias de luta, nos momentos de fraqueza e nas horas em que você pensou em desistir. Ele esteve guiando, consolando, corrigindo, fortalecendo e preparando você. Nada foi em vão. Cada etapa teve um propósito. Cada dor teve uma razão. Cada batalha te aproximou ainda mais do coração de Deus. E agora, com o coração fortalecido e a fé amadurecida, você está pronto para viver aquilo que ele escreveu sobre você desde o início. Que essa certeza te acompanhe em todos os dias que ainda virão. O melhor de Deus não ficou no passado. O melhor dele está chegando. E você verá com seus próprios olhos o cumprimento das promessas que ele liberou sobre sua vida. Camine com fé, permaneça firme e nunca esqueça, Deus está contigo em todos os momentos. Amém.